por que a gente sugeriu fazer essa live, bater esse papo, né, com vocês, né, eu, o Mauro, o Conrado, porque com tanta coisa acontecendo, né, com esses tempos tão difíceis, né, que a gente está vivendo hoje, eu acho que é um momento bom para a gente parar e compartilhar alguns aprendizados, né? O primeiro deles, né, que a gente, né, tem percebido e tem visto conversar ou trocado ideia com muita gente, é que não é uma questão só de trabalhar em casa, não é uma questão só de home office, né? Então a gente tem visto muito nas redes sociais essa questão toda de, poxa, como é que eu faço para trabalhar em casa, como eu me organizo, etc. Para muita gente é uma novidade isso, com certeza, mas para quem muitas vezes está acostumado a trabalhar assim, ou trabalha na área de tecnologia, que é mais comum, né, não é tão novidade, né? E certamente tem muitas boas práticas aí para a gente aprender sobre isso. Mas a questão é um pouco mais ampla, né? Se a gente for pensar no contexto que a gente está vivendo hoje, é um contexto de, sim, a gente está precisando trabalhar remotamente, mas não é um remotamente que dá para ir para um Starbucks, por exemplo. É remotamente que a gente tem que ficar praticamente em casa, ou em algum lugar mais isolado, né? Quase que confinado. Tem uma questão de saúde, é importante. Então, a preocupação toda, né, com família, pessoas mais idosas, amigos, etc., que é importante, é a questão econômica também, né? A gente está vendo, né, já tem uma previsão de desemprego grande, impacto financeiro, pessoalmente, pode ser bastante tangível para muita gente. Quase todos os setores estão sofrendo com isso. Então, não é só a questão do home. A questão é como é que a gente lida com essa situação toda, o que a gente aprende, né, com tudo isso. Sobre trabalhar remotamente, né, para não chover no molhado, tem um livro do Jason Fried, chama Remote, que justamente fala sobre isso. E o Jason Fried até divulgou no Twitter que ele estaria reembolsando as pessoas que comprarem o livro. Eu não testei isso, o reembolso, mas vale checar no Twitter dele, lá Jason Fried, tem essa... ele explica isso. E é interessante assim, o que está acontecendo, né, comigo em termos de aprendizagem. E eu troquei com algumas pessoas também, né, na mesma linha. Eu estou trabalhando mais, né, então o meu tempo está quase todo preenchido por calls, né, por videoconferência, telefonemas, muito WhatsApp, é claro, né, mais do que o normal, mas ainda não consegui, né, me adaptar aos intervalos, que normalmente a gente, né, tem, para quem está acostumado a ir voltar para escritório e tal, faz isso no deslocamento, né, pode ser num Uber, ou num táxi, ou a pé, ou num carro, não importa. Então, para mim, eu tinha, assim, minha sensação é que eu estou trabalhando mais, né, e acho que sendo mais produtivo também nesse sentido. Por outro lado, tem uma exigência maior, falando de aprendizado, sobre agilidade também. Então, a gente está precisando ser mais ágil na resposta, está precisando descobrir novas ferramentas para trabalhar, né, online. Então, o Conrado até vai falar sobre algumas delas. Mas, por exemplo, a gente tem usado bastante o Zoom para se comunicar, e aí, enfim, tem várias outras ferramentas também. O Miro ou Mural, Miro, não sei se é Miro ou Miro que fala, ou Mural, né, que são ferramentas que ajudam você que simulam post-it, a desenhar um canvas em grupos, então também é interessante. O Doodle para marcar reunião, então com essa avalanche de mais reuniões, ou de ter um horário, né, para marcar, também o Doodle é interessante, porque acaba permitindo você fazer isso, fazer essa não precisar ficar falando com várias pessoas, que horas as pessoas podem, né, agenda compartilhada, então tudo isso ajuda bastante. Mas do meu lado tem bastante aprendizado aí além de fazer a gestão, né, dentro de casa, né, com as crianças e as interrupções, etc., tem muito uso de aplicativo. E o Twitter, né, que a gente até já falou sobre isso no momento anterior, para aprender, para buscar informação, notícia também, tem sido bem importante, bem relevante.
Então, basicamente, até agora são esses aprendizados, né, que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, né, para não ficar no lugar comum de como que é trabalhar em casa, etc. Mas tem sido um momento de, por incrível que pareça, pelo menos para mim, de mais cansaço. E apesar de estar em casa, parece que chega no final do dia eu me sinto mais cansado. A impressão é que eu trabalhei mais, talvez porque também lidei com muita coisa nova. Também tem um exercício grande de empatia. Então, empatia porque cada pessoa está, de alguma forma, encarando esse momento de um jeito diferente. Então, algumas pessoas parece que não estão muito preocupadas, seguindo a vida quase normal, outras com uma preocupação muito grande. Então, como que a gente lida com isso, né? Como trabalhar a empatia e respeitar as pessoas? Então, acho que isso é um momento mais sensível e principalmente não podendo, né, olhar presencialmente olho no olho. Né? A gente sabe que não é a mesma coisa e a percepção, né, da emoção das pessoas, da linguagem corporal, nem sempre é possível capturar pelo vídeo. Então, enfim, é um pouco disso que a gente está vivenciando hoje. Como eu falei, é o momento de compartilhar experiências, compartilhar o que a gente está fazendo. Não tem receita, até porque ninguém sabe qual que é, até onde vai essa questão toda, quais vão ser os impactos. Então a ideia não é dar nenhuma receita, né, para vocês. Eu queria aproveitar agora para chamar o Conrado. Fala, Lê. Tudo bem, E pessoal? aí, tudo bom? Tudo bem. Onde é que você cortou o cabelo? Foi de ontem para hoje, né, que você cortou o cabelo? Não, não. Já estava cortado. Fazer Cortou um em jeito. casa? Não, estava cortado já. Muito bom. Legal. No fundo, é importante tudo isso que você falou. Dá para ouvir as crianças aí no fundo? Não? Tentei Dá. controlá-las. Mas tudo bem, gente. Vai fazer parte do fundo. Eu estou na Ilhabela. Eu vim passar o final de semana aqui e eu decidi ficar aqui quando vi que as crianças iam ter aula. Eu tenho uma internet boa aqui. E daí eu resolvi ficar. Então é isso. Quer que eu fale um pouquinho, Ale? O que você quer que eu fale? A Acho gente bacana combinou você um falar um pouco? pouquinho, né, de como que você está organizando e vivendo a tua rotina e como é que a aprendizagem tem entrado nesse espaço diferente, né, que todos nós estamos vivendo. A gente trabalha bastante, eu particularmente trabalho muito de casa, eu gosto de trabalhar de casa, então essa mudança foi uma mudança, no fundo, eu prefiro trabalhar de casa, eu tenho, até muito gente trabalha na indústria criativa, né, indústria de criar, então eu curto isso, e eu vejo que, de alguma maneira, esse é um momento que a gente precisa ter calma, assim, um bilhão de publicações, de pessoas, de consultorias, de como trabalhar, home office, como fazer. Então, permanentemente calma, muito difícil, vai piorar muito, é o que muita gente fala, né? Então, assim, é um momento de, putz, tá tudo bem. Maurinha acabou de entrar, viu? Acabei de ver aqui. Que tá tudo bem, a gente precisa de um tempo para se reestruturar, para pensar um pouquinho o que é que vai acontecer. Esse é um momento bacana de entender, de achar um novo posicionamento. Então, a primeira parte, talvez, de aprendizado, seja uma coisa de autoaprendizado, de autoconhecimento. Tipo, como é que você está? Eu estou angustiado. Eu tenho feito, nas todas as reuniões, eu estou fazendo 4 projetos de consultoria em paralelo, que tem me ocupado, que nem eu falei, bastante tempo. A gente desenvolveu uma série de ferramentas para não parar, então a impressão que eu tenho até que está mais produtivo. Mas de alguma maneira, peraí que eu vou tentar controlar aqui, mas de alguma maneira, senhores, fica quieto, eu estou com um monte de gente aqui, tchau. Então, de alguma maneira, a gente pode entender como um novo momento, mas que está em adaptação, está muito no comecinho. Tipo, hoje foi o primeiro dia que as crianças tiveram aula na escola, então está muito no comecinho. E a gente vai mudar, a gente vai se adaptar, e pessoas próximas da gente eventualmente vão ficar doentes. Então, assim, é um processo. Primeira coisa do aprendizado é esse conhecimento, né?
A segunda ponto, o ponto que eu ia falar assim, que não é sobre conteúdo. Se não é esse conteúdo, o Jason Fried, para mim, é uma super referência. Até ouvi o livro dele, é um livro curto, é um livro de 3 horas de ouvir, a versão em inglês. Então, ler um monte de conteúdo talvez não seja o melhor caminho nesse momento. Escolhe alguns. E mesmo quem eu estou sentindo uma ânsia de publicar conteúdo e coisas bonitas e bem diagramadas, e muitos vídeos. Então, assim, são coisas de calma. Assim, a gente está no dia 2 de uma coisa que vai durar 100 dias, ou 50 dias, ou 30 dias, o tempo que for, mas não vai ser rápido, né? Então, acho que esse processo de calma, a Lud entrando, esse processo de calma acho uma coisa super, super relevante. Tem uma terceira coisa que se não é conteúdo, deixa eu ver de vez aqui, se não é conteúdo, é o que então, né? Quais são os caminhos de aprendizado se não é unicamente conteúdo, né? Eu gosto muito de pensar na lógica do CEP mais R, que é conteúdo, experiência, pessoas e rede, que é basicamente a gente adquirir um pouco de conteúdo, mas a gente praticar. Então, por exemplo, eu estou vendo, pelo que eu experimentei hoje de manhã, que vai ser bom eu começar a trabalhar ao redor de 10h30. Porque das 8 às 10h30 eu vou ter que fazer um homeschooling com eles. Por mais que tenham atividades, eles vão ter aula síncronas, a minha filha mais velha tem aula síncrona, os dois vão ter atividades, vai precisar ajudar. Então, o aprendizado está vinculado até você entender qual que vai ser teu ritmo melhor. Eu trabalho super bem à noite, parte do meu trabalho é escrever, é fazer as coisas acontecer. Então, assim, essa observação, esse é o E, né, do CEP mais R, de experiência é importante. O Lê falou da empatia, muito legal. Acabei de bater um papo com o Fernando, da Adigo e da Aprendix, né, que tem o Facilitações Online, Estruturas Libertadoras Online, que eu queria só bater um papo com ele, porque para ele é uma loucura. Ele literalmente é a pessoa que está vendendo lenço neste momento. Né? Ele tem um método de facilitação online. E eu queria bater papo, como é que ele está? Ele mora no Canadá, numa cidade de 50 mil pessoas. Bater um papo de 5 minutos com ele, sem nenhuma pretensão, a não ser bater papo com um amigo, foi uma coisa muito legal do ponto de vista de entender um ponto de vista, né? E a coisa que eu acho mais relevante nesse momento é a questão da rede, né? Que é CEP mais R, Conteúdo, Experiência, Pessoas e Rede. E aí entra a empresa, né? Eu vejo, né, meu contato com as empresas que foi sempre na área de aprendizagem, né, que é o que a gente faz aqui, e eu vejo as pessoas desesperadas para aumentar o skill e passar conteúdo. Então, assim, o que a gente tem testado nos projetos que a gente está é criar uma rede, primeiro não de conteúdo, mas de entender onde a gente está, entender o que a gente precisa ver. Tem uma série de dificuldades, que eu não sei se vocês têm noção, em relação ao uso de trabalho remoto, que são técnicas. Vou dar um exemplo bobo, VPN. Você precisa ter VPNs compradas e liberadas para as pessoas acessarem os servidores. Isso não é uma coisa rápida e fácil se você não estiver preparado para isso. Então, assim, mesmo todo mundo trabalhar de casa, você vai trabalhar sem necessidade. Então, criar uma rede e grupos de pessoas que se suportam, que se apoiam, em vez do RH ser o único emissor de conhecimento, mas você estruturar um ambiente, né, onde as pessoas podem aprender, é muito mais relevante. Essa rede pode ser, né, ele falou todas as ferramentas, mas pode ser coisas desde um grupo de WhatsApp, ou um grupo de Facebook, muita gente usando Teams e Workplace, né? Essas ferramentas que já existem, criar um espaço para que o aprendizado ocorra entre as pessoas. Tipo, como é que você está fazendo agora que você não tem um apoio de alguém na sua casa que você contratava para cozinhar ou para limpar, esse tipo de coisa? O que você está fazendo? Que supermercado está aberto? São coisas muito simples que são tão relevantes quanto saber utilizar o Zoom. Que inclusive é super fácil, né, Ale? A gente clica, a pessoa clica e a gente começa a falar. Ou o Airby, né, que é o Appearin. Então, tem esse aspecto que com o mesmo olhar que a gente sempre tem de aprendizagem, cria o espaço para as pessoas poderem trocar e poderem aprender. Em relação a esse monte de conteúdo, atua como curador e às vezes você vai ser curador de curadores. A gente está fazendo um projeto onde a gente está implementando uma identidade corporativa e tem um grupo que chama de Learning Team. E essas pessoas são as pessoas que estão colocando conteúdo, inclusive colocaram uma coisa que eu achei muito legal e muito corajosa agora mais cedo, que era um link para o CVV. Porque vai ter muita gente sozinha em casa que talvez se beneficie disso, né? Mas se tem alguém, eu não sei se o RH ia
parar para colocar, e se colocasse, ia falar com o jurídico, será que pode? É um assunto que a gente vai se meter ou não? Mas foi alguém do grupo, foi lá e colocou, e todo mundo apoiou e reconheceu esse tipo de coisa, né? Então achei muito positivo. Dá autonomia para o time, confia no time, confia nas pessoas, assim, não precisa ser esse aspecto, né? Tem uma ferramenta, vai ser uma ferramenta que o Ale não falou, que eu tenho curtido muito, chama Watch Together. Watch, depois escreve aí, Ale, Watch 2 Gather. Que é um jeito de você vídeo bom, é você vídeo junto. Então a gente fez um teste agora de manhã, tipo, Vou 5 mandar depois, pessoas. agora não estou conseguindo escrever aqui. Depois Tá bom. 5 pessoas entraram Watch Together. Foi super legal, super gostoso, super. Só o fato de você assistir um vídeo durante 20 minutos ao mesmo tempo, você está compartilhando uma experiência. Depois a gente foi para o Zoom bater papo e a gente fez para experimentar a experiência. Watch Together, a Ronucci escreveu aqui. Boa, boa, Rô. Foi muito bom. Então é hora da gente testar novas coisas, assim, e não repetir os modelos antigos, né? A Para o Watch penúltima. Together, talvez o TED seja bacana, né? Que é curto, né? Não é uma coisa muito É, longa. Tal, exatamente. A gente experimentou exatamente um TED. Aliás, um TED super bacana. Depois eu solto, depois eu coloco. E a penúltima coisa é assim, bom, tá bom. A gente vai ter que fazer o aprendizado autodirigido, né? Porque a gente acredita que o aprendizado sempre é autodirigido. Então, não tem outro aprendizado que não seja autodirigido. Então, a questão é como é que a gente vai, neste dia a dia corrido e de adaptação, tanto quanto corrido de adaptação, como é que a gente vai parar para aprender? Então, na lógica a gente usa quando a gente estrutura projetos de acompanhamento de jornadas de aprendizagem, tenta organizar o que você quer aprender antes e por que você quer aprender antes de começar. Se tiver uma motivação muito próxima, é mais fácil você fazer. Vou dar um exemplo. Eu quero aprender R ou Python, uma linguagem. Cara, numa boa, acho difícil aprender. Eu quero. Até peguei o link. A Udemy tá com conteúdo aberto. Aliás, eu e o Ale falamos um tempão de aprender alguma dessas duas linguagens aí. Eu acho difícil porque é uma coisa que eu quero aprender, assim, mas não é. Por outro lado, eu estou escrevendo um monte de coisa, né? Eu escrevi o conteúdo aí que o Ale mencionou sobre Twitter, né? E estou escrevendo um monte de coisa de como absorver conteúdo, do CEP mais R. E aí eu estou pesquisando para escrever cada artigo. Putz, isso eu vou fazer. Porque está vinculado a uma necessidade, uma vontade, uma entrega mais próxima à minha, né? Então, acho que um primeiro passo, do ponto de vista do aprendizado autodirigido, é para pensar o que e por que você quer aprender. Por que você está fazendo isso? O segundo passo é tentar colocar isso no dia a dia. E aí, tem a ver com o meu último ponto, misturando os dois últimos. Aprendizado tem um poder curativo. O aprendizado gera uma motivação que ela é muito boa. O aprendizado te ajuda a lidar melhor com as mudanças do ambiente. Aliás, a gente aprende sem lobo frontal por causa disso. Então, se a gente conseguir colocar no nosso dia, a sensação quando se aprende ela é positiva e a gente precisa de sensações positivas, né? Então, se no meio do dia a dia, formalmente, não depois que você trabalhou, depois que você cuidou das crianças, depois que você cuidou da casa, que talvez mais gente vai cuidar da casa, depois que você viu notícia e se preocupou, bom, agora eu vou aprender. Ele tem que estar no meio com o mesmo grau de importância de todo mundo. E toda a experiência, a gente está acompanhando agora 12 grupos dessa jornada de aprendizado autodirigido. Todo grupo, 80% do grupo é ativo, 20% não tem nenhum julgamento nisso, mas não consegue ser. Todo grupo tem uma motivação nesse momento absurda. A Marcele Teixeira, que trabalha com a gente, ela falou uma coisa muito bonita, eu falei para ela escrever, ela vai escrever sobre isso, então vocês fingem que eu não falei. Mas que no fundo, como a gente está fazendo muito call na casa das pessoas, você acaba, à distância, tendo uma visão ainda mais próxima de quem é a pessoa, porque você vê o filho passando, eu estava com uma pessoa ontem, tinha a parede cheia de violão, então, você toca na igreja e não sei o quê. Então a gente tem nesse momento uma possibilidade de ter uma conexão ainda maior, e acho que isso vai ser relevante. Não é o momento de buscar a produtividade do aprender esse tipo de coisa, é o momento de usar o aprendizado para se curar, para se motivar e, para você, de alguma maneira, aproveitar o tempo. Eu acho, diferente do Ale, eu acho que vai ter gente com tempo, eu acho que vai ter gente que vai conseguir, que gastava muito tempo e voltando, mas aproveitar esse tempo para fazer uma boa jornada de aprendizado autodirigido. Aprendizado autodirigido, só para terminar, não é sozinho, é em grupo. Então, montar uma rede de pessoas
e conversar sobre isso eu acho muito bacana. Enfim, Ale, acho que é isso. É isso, assim, o que eu percebo, até nesse contexto que você falou de adaptação e tal, é que ainda não deu tempo de você parar para falar, não, agora eu quero aprender isso, porque realmente no meu dia, na minha rotina, eu vou ter X horas, os X tempos para fazer. Eu acho que as pessoas estão muito mais aprendendo a se adaptar a essa nova forma, né, de trabalho, testando aplicativo, ferramenta, buscando, perguntando, as coisas mais simples. E uma hora também de muita agilidade, né? Para que você quer aprender para resolver alguma coisa que está acontecendo ali. Então, acho que com esse movimento se acomodando, eu acho que sim, talvez tenha um pouco mais de espaço para colocar esses momentos de aprendizagem mais planejados, né? O que eu estou vendo, Ale, nessa galera aqui, porque eu fiz 4 reuniões desses grupos, né? E eles já vinham, né, desse processo de pensar nisso. Mesmo nesse tempo, quem está conseguindo colocar está tendo acho que um resultado bom. Eu tô só contrapondo um pouquinho, eu acho, né? A questão da agilidade com a questão do tempo para entender o que está acontecendo, inclusive com você. E eu acho que salvar esse tempo faz até você ser mais produtivo, né? Eu estava falando com uma das consultoras que trabalha com a gente, ela falou assim, cara, eu começo a escrever, daí eu paro, daí eu penso, eu entro na Globo News, não sei o quê. E tem gente que faz além de tudo com data, com prazo. O próprio Jason Fried escreveu, putz, eu vou publicar daqui a pouco, uma coisa linda, uma carta para as pessoas da empresa dele. Ele é muito foda do sistema de trabalho dele, né? Tem um livro novo que a gente adora, que chama It Doesn't Have to Be Crazy at Work. Rô, escreve aí também, sei que é professor de inglês. It Doesn't Have to Be Crazy at Work. E o que ele fala é que, nessa carta, o que ele fala assim, gente, vai ter pessoas... Ele tem uma lógica de 40 horas por semana. Ele fala que você não pode precisar passar disso. Se precisar, você está com coisa demais no prato. JP, é Jason Fried, e o livro é It Doesn't Have to Be Crazy at Work. Não precisa ser louco no trabalho. E Obrigado, a Rô escreveu. E ele escreveu uma carta e falou assim, gente, se você tiver com problema, se você tiver cuidado dos seus pais, dos seus filhos, da sua esposa, trabalha quando você conseguir. E se você não tiver com problema, e você puder pegar um pouquinho a mais, mas não passando muitas 40 horas, e você puder pegar, puta, seria muito bom também. Então eu vejo muitas empresas também que vão ter que se adaptar, assim. Enfim, é isso. Quer botar uma horinha aqui? Tá bom, obrigado. Então, como vou desligar você aqui, vou botar o Mauro. Bem? Tudo bom. Tudo em casa. Boa, né? Tá dando para ouvir certinho aí, Ale? Então, Mauro, acho que a ideia aqui é compartilhar um pouquinho, né, como a gente acaba tendo muito contato, né, com gente que está trabalhando, com gente que também está criando implementando agora esses novos formatos, né, pessoal de RH e tudo. O que você tem visto de desafio aí, tanto do ponto de vista do RH, né, que está tendo que implementar, né, muitos formatos aí novos de trabalho, muita regra, enfim. E do lado dos líderes também, que estão sendo bastante afetados com isso. Um assunto que está na pauta, eu acho a questão da confiança, né, também. Como que a gente equilibra essa questão controle e confiança? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Boa, Ale. Na verdade, essa história do RH agora está todo mundo na loucura, né? Porque eu acho que, de novo, acho que as medidas, se for pegar os últimos... Eu vou chutar aqui, Ale, mas os últimos 7 dias foram decisões diárias de novas condutas. Putz, tinha... Eu vou dar um exemplo. Eu tinha uma palestra marcada na sexta-feira da semana passada e às 4 da tarde. E às 11 da manhã eu recebi uma comunicação de que tinha mudado a conduta da companhia em relação à questão da quantidade de grupos em sala, né? Isso eu acho que está muito rápido, muito novo e eu não sei o quanto que as áreas de recursos humanos estão conseguindo controlar essa coisa, né? Então no final assim não dá para de um momento para o outro você
basicamente de tombar 100% de grandes organizações para o, né, home office ou para a relação remota, e garantir todos os controles. Na verdade, a companhia vai ter que viver essa história de que não vai conseguir realmente controlar 100% das coisas. É interessante esse ponto que você trouxe da confiança, né? Então, eu acho que isso vai ser um desafio para todo mundo, né? E interessante que você falou da liderança. Então, eu acho que, assim, de um lado, a RH está correndo e construindo coisas novas e trazendo infraestrutura para viabilizar, e eu acho que e revendo algumas políticas do tipo o que vai ser liberado, o que vai ser liberado para as pessoas em termos de acesso, essa coisa toda vai ter que ser revisitado agora. E acho que vai ser e é muito legal olhar com o que o Conrado sempre traz, né? Que tudo é um processo de aprendizagem, né? A gente vai viver a cada momento novo. E eu acho que não é assim, nos próximos 2 meses, nas próximas 2 horas a gente vai aprender mais alguma coisa que a gente não sabia, que a gente não fazia 2 horas atrás, né? E eu acho que está meio quase com o aprendizado on time, né? Na verdade, dessa novidade, né? E aí, interessante que você comentou sobre a parte de liderança, ali, porque tem muita gente perguntando, né? Como é que eu, líder, vou conseguir entregar as coisas que eu tenho que entregar a todo mundo remoto, né? E aí algumas pessoas que me procuraram nesse meio tempo falando quanto que eu controlo, ou como é que eu... E aí acho que é por isso, talvez, que a parte das ferramentas apareça de forma tão forte, né? Do tipo, cara, como é que eu sei se o cara fez ou não fez? Plataforma que foi controlando quantos minutos o cara entrou, tirar foto se o cara está na frente da plataforma ou não. Essa coisa do controle, como é que eu garanto que as coisas que devem ser feitas, né? Elas estejam acontecendo, acho que vai ser um desafio e dor de barriga para tudo quanto é liderança. Mas eu acho que aí, muito em cima daquela postura que a gente tem lidado aqui na Teia, né, Ale? De que, na real, a gente está vivendo um mundo que a gente não vai mais conseguir controlar tudo mesmo, né? Então, acho que tem uma boa provocação que é quase um aprendizado forçado, como é que a gente vai viver uma situação onde a gente vai ter menos controle, e aí a contrapartida é que a gente vai ter que confiar essa história toda. Acho que a pergunta que surge nessa história é o que a gente faz num momento como esse para aprender, de novo, formas de mobilizar, de convidar as pessoas para conversar. E aí a gente teve uma reflexão recente que eu queria compartilhar, e esse é só uma reflexão, não é um direcionamento, né? São pensamentos que estão acontecendo também real time com a gente, que como que eu aproveito, na verdade, esse momento, né? Porque quando a gente está dentro dos ambientes organizacionais, né, eles são frenéticos, né? Então, o fato também de você estar nesses espaços e conseguir fazer as suas concentrações, a minha pergunta é o quão mais efetivo a gente não vai ser nesse período, né? Então, a gente não está o tempo inteiro conversando, a gente tem momentos específicos, como é que a gente se organiza, cria rotinas. E aí acho que o olhar é menos da liderança em si, mas acho que é muito mais dos grupos que participam das mesmas entregas, né? Então, mais do que o líder virar e falar assim, Lê, você entregou aquilo que você tem que entregar, né? A pergunta é como é que a gente combina um jeito de trabalhar diferente daquele que a gente tem dentro da empresa. Porque na empresa você levanta a qualquer momento, vai lá e pergunta, e interrompe. Agora não, agora a gente está... eu até estava lendo, né, as dicas que tem e tudo, e tem uma coisa que usa menos o WhatsApp, porque o WhatsApp ele é um interruptor, não, ele é um fator de interrupção né, o tempo inteiro. Então, aprenda também quais as ferramentas são legais. Agora, eu acho que isso tem que ser combinado no final. Como é que o grupo, menos do que a liderança, mas o coletivo se organiza. Qual é o melhor momento da gente se encontrar para fazer, eventualmente, uma daily meeting só de, né, bate-bumbo de andamento, já que a gente não está no mesmo momento, gritando, fala assim, ele terminou o relatório. A gente faz uma vez por dia, todo mundo entra, faz essa história, organiza, ou usa plataformas, são plataformas que permitem a gente dar status de andamento de projeto, tem Kanban online, tem um monte de coisa que a gente pode usar. Como é que aprende? E aí já é fomentado também com novos aprendizados, né? Então eu acho que assim, tem essa história. Qual a melhor maneira de usar ferramental? Eu acho uma super oportunidade. Então, aí lembrando, né? Não é qualquer tipo de ferramenta. Tem ferramenta para conversa, tem ferramenta para gerenciamento de projeto, tem os Zooms, né? Que o Conrado está falando um pouquinho antes aí, né? Tem essas plataformas de conferência, de conversas, né? Online. Então, como é que eu uso isso? Eu uso isso só para fazer
um negócio de gerenciamento de projeto quando eu tenho outra ferramenta? Talvez não valha a pena. Né? Então, eu acho que essa é uma questão importante. E eu acho, quando a gente fala muito de confiança, e aí olhando um pouco para o olhar da liderança, ali eu tenho uma provocação. E a provocação é o seguinte, porque o que eu escuto da liderança quando a gente fala de confiança é uma coisa assim, será que o meu liderado está trabalhando lá em casa? E aí como é que eu controlo isso? Né? Eu queria ampliar essa discussão, é meio, como diz o Alexandre Santini, é meio cabeça isso que eu vou falar, mas já vou para a dica, ali, já para as coisas que eu estou pensando. Mas é assim, hoje, se você for pegar uma avaliação de quão produtivo é o brasileiro em relação à produtividade, estou falando do trabalhador, é bem geral isso, né? E compara com outros países, de um modo geral, a gente é muito menos produtivo do que trabalhadores em outros países. E eu não estou dizendo que o brasileiro é pior do que isso, longe disso. Mas eu acho que a gente tem uma oportunidade para revisitar a maneira como a gente trabalha para ganhar produtividade. Né? E eu acho esse um super momento para a gente revisitar, Ale. Porque a lógica a gente vai ter que ser mais eficiente para poder entregar as coisas, para ser mais ágil, né? Ao mesmo tempo, a gente vai ter que aprender ao longo do dia do trabalho, então é mais uma atividade para a gente fazer. E eu acho que esse momento da gente revisitar o aprendizado de como a gente é mais eficiente, eu acho um espaço de aprendizado. Então, eu acho que mais do que o controle, eu acho que esse é um espaço da gente conversar. Né? Então, imagina que eu viro para parceiros de trabalho, sejam eles pares, liderados, colegas, colegas de squad, seja o que for, né? E a gente conversar sobre quais são modelos que para a gente é mais eficiente, eu acho muito mais rico de aprendizagem coletiva do que falar, você fez, entregou, não entregou, você está trabalhando às 9 da manhã, não está. Isso acho que não faz muito mais sentido no momento que a gente está vivendo. Agora, eu entendo as ansiedades das entregas, isso precisa continuar acontecendo e assim por diante. Né? Então, eu acho que esse é um espaço importante para a gente revisitar a nossa capacidade de trabalhar do ponto de vista de eficiência mesmo. Né? As metodologias ágeis que já deram um bom caminho para a gente ser mais ágil, mas acho que tem uma série de coisas que a gente pode fazer. Né? E aí, falando um pouquinho também desse espaço específico de liderança, ali eu acho que tem uma coisa que ninguém está falando, porque está todo mundo falando como é que eu me organizo, como é que eu controlo, ou como é que eu entrego, né? Mas eu tenho uma provocação que é como é que eu converso. E é muito doido, né? Porque hoje eu fiz uma reunião com um cliente por Zoom. Eu com a cliente. Só eu com o cliente. Cara, foi uma delícia a reunião. Tipo, acho que foi muito mais focado do que se a gente tivesse numa sala de reunião com mais gente falando, entendeu? Então eu queria lembrar um pouco, e aí de novo, para mim a provocação é o uso das melhores ferramentas. Será que isso não é o momento da liderança também trazer discussões que não são as discussões de entrega de projeto? Porque eventualmente isso pode estar em outra ferramenta. Tipo, Ale, você entregou ou não entregou o projeto de XPTO para o cliente? Me manda WhatsApp e me fala. Eu não preciso abrir uma agenda contigo. E aí, eu acho que esse espaço de conversa, esse talvez seja o momento mais importante, acho que para a liderança assumir nesse momento. E aí, eu estou lembrando muito, e a mesma provocação, concordo, que o Conrado trouxe. Né? Assim, a gente vai viver nos próximos 100 dias aí coisas muito duras. Não sair de casa vai ser duro, não encontrar as pessoas vai ser duro, aprender a viver, né? A gente está falando aprender a trabalhar vai ser duro. Então, conversar sobre isso, eu acho que isso é um papel de líder. Tipo, você está bem, está tudo em paz contigo, eu posso te ajudar em alguma coisa, e menos na linha de explicar, mas na linha da vulnerabilidade, né? Do tipo, deixa eu te contar o que eu estou fazendo para ver se faz sentido para você e como é que a gente entra no espaço de abertura e de humildade, de vulnerabilidade, seja, para a gente construir junto esse caminho e aprender junto, porque, de novo, o líder não sabe trabalhar em casa. Né? Tá todo mundo aprendendo a fazer isso. Qual é o melhor combinado? Como é que a gente compartilha isso? Então, eu acho que isso é um espaço para a liderança que a gente não pode esquecer. Porque senão a gente vai sempre para o processo da produtividade, que eu acho que a gente pode visitar com as ferramentas. Mas abrir espaço para saber se a pessoa está bem ou não está numa sala de intimidade, num espaço de intimidade, que eu acho que no final das contas, no dia a dia, acaba sendo... Até o ambiente corporativo não promove isso. Eu vou chamar meu líder para entrar numa sala para ter uma conversa. O universo todo que está em volta pergunta por que chamou, o que está acontecendo naquela sala. Entendeu? Não é um processo
tranquilo. A gente conhece como é que é o ambiente corporativo. E aqui eu conversando, olhando para o Ale aqui, putz, para a gente super direto, tranquilo, né? Esse é um caminho. E aí, Ale, eu queria só chamar, e aí eu queria putz, dar esse quote, né? Tipo, esse pensamento para uma das pessoas que também trabalha para a gente na Teia, que é a Laís. A gente discutindo sobre essa história do remoto, como é que não é, porque a gente também está aprendendo a fazer isso agora. Eu também fui descobrir na minha casa qual que é o cantinho que eu vou usar para poder fazer minhas coisas, sem incômodo dos meus meninos e da minha esposa e tal, né? Mas, meu, a Laís trouxe um olhar que eu achei tão bonito, assim, tão carinhoso e cuidadoso, que é também, dado que a gente não vai se encontrar, né, tipo, fisicamente, no espaço, e ela virou e falou assim, qual vai ser o momento da conversa sem pauta? Porque, você concorda? Imagina ficar 2 meses. Aquele momento ali que a gente vai no café e a gente fala sobre putz, como é que estava seu pai, onde você foi no final de semana? A gente vai fazer nessa conversa? Porque se a gente entrar para resolver andamento de projeto, identificar o que tem que acontecer, dividir tarefa, e aí usar todas aquelas receitas de reunião online, que é entre com o líder, abra o chat para selecionar quem que entra primeiro, cria um objetivo para cada um dos encontros. A pergunta é, quando é que eu vou perguntar se a série que você viu tá legal ou não tá? Em que momento a gente vai conversar sobre isso? E aí a Laís veio com essa história e falou assim, cara, a gente vai ter que abrir espaço para as conversas sem pauta. Eu adorei essa frase. Eu acho que a gente acolher, da gente se encontrar e manter, acho que sanidade também. Porque, de novo, esse é um outro aspecto. Acho que a gente não começou a viver ainda, está muito no início, né? Mas eu acho que isso é uma provocação para a gente também. Fala assim, o que a liderança tem que fazer? A liderança tem que acolher, abrir de forma vulnerável, conversar e aprender junto. Esse é o novo espaço. Como é que eu vou usar essas conexões? Acho que aí vai depender da liderança. Acho que esse é o espaço mais interessante, né? Mais do que falar, o cara fez ou não fez, isso é importante ou não é importante. E aí, meio na linha, até de uma indicação também, só para compartilhar para vocês, né? Também na linha de pesquisa que rolou um tempinho atrás, tem um site muito legal ali que chama remote.co. Cara, que muito legal o site, porque eles promovem essa história, né, dos nômades, né, do cara que trabalha remoto e tal, e aí tem as condutas, mas eles fazem muita pesquisa. E tem muito compartilhamento de pesquisa sobre como é que os caras estão fazendo. Então, como é que eles medem, como é que não medem, mede aqui, não mede aqui. Obrigado, Rô, de novo. A Rô é a nossa... a Rô é a nossa suporte aí nas histórias. Esse site é muito interessante, gente. Vale a pena vasculhar. Lá tem um monte de pesquisa de compartilhamento das empresas que acho que são meio participantes da história toda e ficam compartilhando experiências, né, disso. Então, para quem tiver mais interesse, vale a pena. Eu dei uma olhada lá e tem umas coisas bem legais. Mas eu acho, ali, assim, de novo, né, tem muito material, como o próprio Conrado falou, que está sendo publicado sobre boas condutas nessa história, né? Outro dia eu também estava falar mais 2 coisas só, vai controlando o tempo que eu tenho. Mais 2 experiências. 3 minutos. Tá. Mais 2 A gente experiências. vai ter uma surpresa no final aqui, vai ter um cliente compartilhando uma experiência bacana. Exatamente. Vai ao ponto. Aquela coisa para segurar a audiência, né? Vai ter um sorteio. Não desligue ainda, né? Não desligue. Mas tem 2 coisas que eu queria compartilhar. Primeiro é o seguinte, cara, a gente estava numa sala de conversa que já tinha muita gente. Sei lá, umas 40 pessoas, né? A gente aprendeu quase que uma nova ética, não é verdade? São bons modos, né? Do tipo, ninguém pode falar ao mesmo tempo, como é que organiza isso? Isso foi uma coisa super legal, porque eu não estava, acho que, consciente disso, né? De que tem uma nova forma da gente se comportar em uma sala de reunião online, né? Então isso é uma coisa, pode ser besta o que eu estou falando, gente. Tem gente que está mais madura do que eu, mas para mim foi super aprendizado. Acho que agora tem que ter uma outra conduta. Quase como é que eu levanto a mão online para poder falar na minha vez, né? Para também não atrapalhar. Isso para mim foi muito legal. E eu queria só compartilhar uma experiência que acho que não é muito foco aqui, né? Mas só rapidinho, né? A gente fez um workshop recentemente no cliente e é um super desafio quando você tem gente
presencial e gente online, né? Porque toda vez que a gente fala sobre essa questão remota, né, tem aquela super dica que é o remote first, né? Então, tipo, se tem gente presencial e gente remota, entra todo mundo online para todo mundo ter a mesma experiência na conversa. Mas o fato é que a gente fez um encontro assim e, cara, foi muito legal. Muito legal. A gente tinha quase 30 pessoas em sala, um desafio, e quase 16 pessoas online. E o que a gente fez foi assim, a gente criou um grupo, a gente dividiu, né, para fazer as atividades e tudo, e a gente criou um grupo que era o grupo online. E o grupo online, ele estava, na verdade, dentro do computador. Então, o computador andou ao longo da sala, e aí a gente fez, por exemplo, só a gente fez um Word do Café rapidinho, e aí eu era o anfitrião de uma das mesas e eu recebia uma máquina, em vez de receber um grupo, né? E botei, me conectei, foi tão legal, foi super gostoso. Agora, uma dica interessante, só que assim, teve ao longo do workshop uma pessoa totalmente dedicada a fazer a interação com o grupo online, né? Então não era assim, deixa o grupo online lá no telão e a gente toca aqui. Então tinha sempre esse suporte de atenção para garantir que o grupo estivesse mobilizado. Isso foi uma experiência muito legal. A produção que a gente fez foi muito boa, o material que saiu, as contribuições, gente do Brasil inteiro participando, foi muito legal. Então, só para deixar essas manifestações, esses exemplos aí de boas práticas que, pelo menos para mim, foram muito gostosas e ricas. Assim. Bacana, Acho que é isso. E quando você estava começando a falar, eu pensei numa coisa que aí o JP escreveu aqui, que eu acho que eu estou sentindo, comecei a sentir falta agora, que tem a ver com a aprendizagem informal, que é aquela aprendizagem do cafezinho, né? Que você não, aquela conversa do cafezinho, que não é só no cafezinho, mas é em qualquer lugar que você se movimentando no teu espaço, você vai, você troca uma ideia, você pede uma opinião, aquela troca mais espontânea, né? Que muitas vezes, se você talvez não tenha tanta proximidade, é mais difícil fazer por WhatsApp, né? Ou por qualquer outra ferramenta, não importa. Então, talvez o que faça mais, pelo menos estou falando para mim, é essa proximidade, essa troca do espontâneo, do informal. De não precisar marcar para se falar, de ter uma ideia e falar, o que você acha disso? Você acha que isso funciona? Né? Ou de ouvir alguma coisa e dar uma opinião e participar. Eu acho que isso, por enquanto, pelo menos eu não vi como suprir essa questão também. Esse vai ser um desafio mesmo, olha. E é verdade como a gente aprende no cafezinho, né? Enquanto você estava falando, eu estava pensando na quantidade de referência que nós dois, né, na prática, a gente troca. Ali você viu aquele documento, aí você me passa 3 referências, é muito rápido da gente trocar e não é organizado, né? Não é que vamos agora ter a reunião de compartilhamento de referências, não é assim que funciona. Eu acho que esse vai ser um desafio. Por isso que eu gosto da provocação da Laís, assim, ela chamou de reuniões sem pauta, né? A gente pode dar o nome que a gente quiser, mas são conversas, vamos bater papo só. Como é que tá, como é que não tá? E eventualmente aproveitar isso, né? Se alguém tiver alguma ideia de como fazer isso remotamente, claro, dá para marcar de se falar, mas como é que isso fica espontâneo? Eu acho que essa é aquela coisa que você não precisa marcar, falar não, acontece na hora ali. Eu acho que isso é que a gente sente mais, e apesar de que todos os, pelo menos por enquanto, a maioria dos projetos que a gente tem, né, de aprendizagem, educação corporativa e tal, a gente está conseguindo dar conta deles online, por enquanto. Perfeito. Bom, muito legal. Tem uma dica, alguém falou que faz Zoom de saberes aqui com a equipe. Muito legal. Se pudessem check-in nas reuniões, isso é bacana também. A gente faz também, nas nossas reuniões da TEIA, uma vez por semana, tem um check-in, como é que está chegando. Eu acho que a gente consegue cavar esses momentos, mas a questão da espontaneidade, por enquanto, eu não achei um formato de fazer isso. Aqui apenas bate-papo informal, acho que é isso, né? Que apareceu aqui, né? Que é esse espaço que a gente vai ter que ter. Por isso que eu tô assim, eu inspirado pela Laís, né? Que contribuiu desse jeito, eu achei muito legal a sacada dela. Assim, eu convido a gente a ter um momento de conversa sem nenhum objetivo online para a gente poder eventualmente achar esse espaço de troca informal e de aprendizado informal, no final das contas, né? Tá bom, Maurinho, obrigado. Agora muito é o legal, seguinte, quando a gente lançou a ideia da live, o Kleber me procurou
e falou, puxa vida, eu tenho um caso muito bacana para contar, etc e tal. E aí a gente ficou aí pensando, né, qual a melhor forma de dividir, até porque normalmente a gente faria essa live, né, provavelmente todos juntos, né, não precisando sair um para entrar o outro depois e tal, mas enfim. E a gente ficou quebrando a cabeça tal, e hoje de tarde a gente achou o jeito de fazer, enfim. Ele vai contar para a gente, ele trabalha na Vivo, vai contar para a gente um caso muito interessante, né, muito bacana, de um treinamento remoto. Como é que foi, o que rolou, quais foram os aprendizados. Então, Maurão, vou desligar você aqui, vou chamar o Kleber. Obrigado, Ale. Valeu, abraço. Valeu. Agora sim. Me ouve, me vê? Agora tá perfeito. Beleza. Precisava a Anne estar do seu lado aí, né? Problema, né? Ainda bem que você está em casa, hein, Kleber? Ainda bem que eu estou em casa, ainda bem que ela está aqui vendo a live, aí deu certo. É uma responsabilidade, você fala uma surpresa aqui, a gente fica até meio nervoso, mas eu vou pegar um gancho aqui do Mauro. O Mauro compartilhou um negócio bem interessante, que foi ele trabalhando com o computador, né, andando pela sala. E uma pergunta que me chamou a atenção do Mauro foi como é que eu converso com as pessoas, né? Hoje em dia a gente tem alguns books, algumas maneiras, e o Mauro falou também, sobre essa questão de ter uma etiqueta de participar de reuniões. E eu vou expandir um pouquinho no case que a gente teve lá na Vivo no ano passado, como eu facilito um treinamento, né? Quando eu tenho todo mundo no Brasil inteiro, então eu tenho nas 5 regiões do país, e eu preciso trabalhar mindset e metodologias ágeis com esse pessoal, de uma maneira que faça sentido, que tenha exercícios práticos e que seja mais do que discussão, que as pessoas coloquem a mão na massa. Então esse foi o desafio que a gente encontrou, e a condição que a gente tinha era essa, que as pessoas colocassem a mão na massa. Vocês estão num movimento lá grande de disseminar as metodologias ágeis, e aí você tinha esse desafio de treinar grupos remotos, é isso? Isso mesmo. Não só a metodologia em si, mas principalmente o mindset ágil. E dar um treinamento, levar um EAD sobre o framework do Scrum, por exemplo, a gente precisava trabalhar o mindset. O mindset precisa de vivência. Então, como fazer isso? Então, acho que antes de qualquer coisa, antes de falar de ferramenta, de tirar o melhor da ferramenta, o que a gente precisou foi planejamento. Então, compartilhando algumas coisas que a gente fez. A primeira coisa que a gente fez foi, pegamos o material que aplicaríamos presencialmente e fomos nos planejar para fazer essa facilitação. Então, a primeira coisa que a gente pensou, condução em duplas. Então, uma pessoa facilitava o treinamento e outra, no caso eu, ficava no chat. Né? E aí foi engraçado que o Mauro usou o mesmo exemplo que eu escrevi aqui, uma colinha. A gente deixou todo mundo no mute e quem queria falar levantava a mão digital. Então eu escrevia, olha, eu quero falar, a gente abriu o microfone. Uma outra coisa que a gente fez foi combinar essa dinâmica de funcionamento logo no começo do treinamento com todos os participantes e blocar. Então a gente tinha, todo mundo podia, quando tinha uma dúvida, podia escrever, quero falar. Quantas pessoas participaram? A gente treinou cerca de 120 pessoas em 3 turmas e a maior delas foi 67 pessoas treinadas. A gente estava com 67 ao mesmo tempo. Tá. É bastante gente, é bastante gente. Foi bastante gente, foi bem desafiador. E aí, assim, a primeira coisa era, tem uma dúvida, levantava a mão, né, escrevia no chat, quero falar, eu avisava o facilitador falava, né, baixava o microfone dele e aumentava da pessoa que queria falar. E aí, uma outra coisa que a gente fez no nosso planejamento foi considerar como tempo de treinamento o tempo de conteúdo mais o tempo para interação. E aí isso, não tão blocadinho, mas a gente considerava que a cada tópico tinha que ter uma plenária. Quanto tempo era cada coisa, mais ou menos? Mais ou menos, né, varia, mas mais ou menos a cada 10 minutos a gente abria 2 minutos para plenária.
E aí tem uma coisa que a gente precisa fazer, como o Mauro trouxe, que ele falou da etiqueta de estar numa sessão virtual. A gente estava falando de quantas pessoas no máximo que você fez, né? Com mais de 60 pessoas. Aí são A gente 10 tinha... minutos, a cada 10 minutos tinha 2 minutos para proporcionar interação, é isso? Isso. Não ficava necessariamente preso aos dois, né? Porque Tá. dependendo do nível de discussão, avançava um pouco mais, né? E aí E o total de tempo de uma sessão, qual que era? foi de 4 horas. Foi Quatro um horas. treinamento de 4 horas, trabalhando os princípios de metodologia ágil, o framework Scrum, quais são as cerimônias, os papéis, artefatos, enfim. Era um treinamento robusto. A gente fez ele presencial em São Paulo e precisava garantir uma experiência que fosse pelo menos similar para o pessoal que tivesse alocado nas outras regiões. Então foi esse o desafio. E aí, além da questão, então a gente teve que pensar nessa questão do conteúdo mais as interações, certo? E aí, uma coisa que a gente percebeu é que, tanto no online quanto no presencial, a gente pegou uma lição aprendida ali. Nós pensamos tanto no planejamento prévio, que a gente já pensou em dividir grupos. Ó, vamos fazer uma atividade assim, vamos fazer uma dinâmica online, e já dividimos grupos, mandamos um e-mail para a galera, já com as instruções. Então, pelo Skype, você vai fazer, na época era Skype, agora a gente usa o Microsoft Teams, mas a gente tinha o Skype e o Workplace no Facebook. Então, eles deveriam, no grupo, falar via Workplace, fazer uma chamada de vídeo pelo Workplace. E quando fosse na sala, fazer pelo Skype. O que aconteceu foi que a gente criou os grupos previamente e aí a gente teve falta. E aí, para você refazer todos esses grupos, foi um pouquinho difícil. Então, das 3 primeiras turmas, a primeira foi a que a gente aprendeu isso. Então, a gente readequou, e aí isso já faz parte do aprendizado sobre agilidade, que é responder rápido à mudança, né? Mais do que seguir um plano. Então, já na segunda turma, a gente fez o seguinte: esperou todo mundo entrar e fizemos a divisão dos grupos no momento. E aí a gente também mudou. Ao invés de fazer pelo Workplace, o que a gente fez? A gente fez pelo Skype, continuou pelo Skype, e aí eles faziam chamadas pelo WhatsApp. Então, quando falava se reúnam em grupos, a gente fez a divisão lá em meia hora, mais ou menos, e aí eles se reuniam via WhatsApp. Esse foi o ponto. Agora, o que mais chamou nossa atenção foi a dinâmica que a gente fez, pensando em agilidade. Nós pegamos um PowerPoint, uma apresentação simples, e fizemos um quebra-cabeça. Nós fizemos 3 rodadas para montar um quebra-cabeça. Só que as pessoas tinham que montar esse quebra-cabeça, cada uma delas estando em um lugar do Brasil. Então, todo mundo trabalhando dentro de um slide. Né? A primeira vez, sem o uso da metodologia ágil, demorou X tempo, depois a gente foi avançando no conteúdo. Bacana. Rodamos a segunda, a gente rodou 3 sprints, né? Falando do Framework Scrum. Então, a gente rodou a primeira sprint sem explicar o que era uma sprint, sem explicar o que eram os pontos. Nós rodamos a segunda e a gente rodou a terceira. E aí foi um grande passo de verificação do conhecimento, porque a terceira tinha muito mais peças, era um quebra-cabeça muito mais complexo de se montar, mas eles resolveram em menos tempo do que o primeiro. Então, foi interessante isso. Por ser a nossa primeira experiência, a gente teve vários pontos de oportunidade, né? Acho que, como todos os outros, acho que o principal, o grande ponto não foi relacionado à ferramenta, mas sim ao planejamento. Acho que tem algumas atividades que a gente sempre pode fazer uma adequação. Então, por exemplo, hoje a gente enxerga que todo handout daquele do tipo impresso poderia ser feito um forms, né? Um formulário, e você já tem resposta imediata. Poderíamos ter incluído alguns outros exemplos. Mas o que mais chamou a nossa atenção foi na terceira turma, que foi quando a gente teve mais sucesso, mais gente e mais sucesso, com 67 pessoas, as respostas das avaliações de reação, que vieram escritas do tipo: me surpreendeu o fato de ser dinâmico,
foi super viável a participação via remoto, né? A gente está cada dia nos adaptando com as ferramentas de conexão e aprendendo. E aí, trazendo em números, 70% avaliaram como adequado essa proposta, né? Essa maneira de trabalhar, e 91% desse público, mesmo aquele do primeiro que deu o problema de rearranjo de grupos, avaliaram o conteúdo transmitido como informal e interativo. Acho que esses foram os ganhos. Interessante que vocês usaram também, não teve uma ferramenta única, né? Foram várias ferramentas que permitiam a interação, a participação, e uma questão que apareceu bastante, até acho que foi a Ilana, uma das pessoas que perguntou isso para a gente antes da live, foi, né, como é que você mantém, como é que você consegue conectar as pessoas, no sentido até, né, mais emocional mesmo, né? E acho que o fato de você proporcionar interação é fundamental. Então, por mais que você tenha alguma parte que seja gravada ou expositiva, né, ter a interação é importante. A dificuldade que eu vejo é como é que você consegue fazer isso com muita gente participando, né, para todo mundo interagir ali ao mesmo tempo, talvez não seja possível, mas uma saída para isso, que a gente já testou, inclusive no curso, na certificação de 6Ds, eu acho que funcionou bem, pelo feedback que a gente teve, foi utilizar salas, né? Então, no Zoom, pelo menos, você pode criar grupos que vão para salas, discutem e depois voltam. Então, imagino que no Teams também, eu só nunca fiz isso no Teams, mas é uma facilidade interessante, principalmente para grupos maiores como esse. 60 pessoas é bastante gente, né, para promover a interação. Mas, assim, um ponto que foi legal da interação é que o facilitador sempre foi acostumado, também foi a primeira experiência dele, fazendo essa facilitação de forma virtual. E aí, quando a gente está dentro de sala de aula, a gente está acostumado com aquelas perguntas e ter a resposta do público. Então, ele tem um carisma, né, esse facilitador. Então, ele ia fazendo algumas perguntas, fazia umas piadinhas, né, nem piadas, brincadeiras, enfim. São aqueles momentos de alívio cômico que a gente usa no treinamento, e ele fazia, e as pessoas, mesmo não usando o microfone, elas respondiam. Concordo com você, ele trazia, enfim. É lógico que o emoji, né, uma carinha, não é a mesma coisa que o sorriso ou uma gargalhada presencial, claro, mas aproximava, porque ele não se sentia sozinho. Ele estava fazendo ali, ele também tinha o chat quando ele estava falando, as duas máquinas estavam uma do lado da outra, e aí ele olhava e ia respondendo a todo momento. Legal, obrigado pela contribuição, assim como agora na live que o Mauro estava fazendo, o Conrado, você, sempre que aparecia alguma coisa, a gente olhando aqui já dando a resposta. Então, acho bacana. que... Tem aquelas ferramentas de interação também, tipo Mente, né, que você pode votar, de votação, então que ajuda um pouco, mas eu acho que essa quebra de grupos e promover essa interação aí ajuda a suprir um pouco essa questão da distância, do remoto, né? É isso. Tá bom, super obrigado aí. E ainda agradece. bem que você estava com a Anne, né, Kleber? Ainda ela bem. Estava aí do lado, senão, né? Não, e agora ela saiu porque o cachorro começou a querer fazer barulho, aí ela falou, não vou atrapalhar a live. Tá certo. São os tempos de trabalhar remotamente. Tá bom, pessoal. Super obrigado Muito pela participação Ale. de vocês. Eu já disponibilizei lá no Stories, mas depois a gente vai editar aí para pegar aí tentar encurtar um pouquinho e vai disponibilizar para todo mundo também. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, então, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado pela participação mesmo. Até mais.